que lidera no mundo essa questão de balanço verde e financiamento de baixo carbono. Trouxemos o Carlos Nobre, que é uma figura extraordinária no mundo acadêmico, nesse debate, da Academia Americana de Ciência e da Academia Imperial Inglesa, que só 2 brasileiros participaram. Isabela Teixeira, que foi ministra do Meio Ambiente, assim como Marina, e que é outra contribuição importante. Então, toda a nossa equipe, tanto no Conselho de Administração como na diretoria, está focada decisivamente. É a Tereza Campeiro que está coordenando essa área na diretoria socioambiental e que tem uma imensa contribuição intelectual. Então, você tem toda a razão, nós temos que construir um BNDES do futuro, não é voltar para o passado. E nós vamos construir. Não foi combinada essa coisa de torcida organizada, foi espontânea, viu? Vamos, né? Tem mais uma pergunta? Viu? Alguém que falou da agricultura aí, só uma questão. Eu acho que tem um trabalho que a gente já iniciou no diálogo com o Ministério da Agricultura, que vai ser fundamental, se somando aos esforços que o presidente Mercadante acaba de mencionar, que são os recursos do Plano Safra. Os recursos do Plano Safra, que são mais de 400 bilhões de reais, eles podem ser usados para ser a base de transição para a agricultura de baixo carbono, que é aumento de produção por ganho de produtividade. E um esforço em que, em vez de um pequeno percentual do Plano Safra ser destinado à agricultura de baixo carbono, todo o Plano Safra possa ser agricultura de baixo carbono em diferentes níveis. Existirão aqueles que vão aderir ao plano naquilo que é basal. Por exemplo, você tem alguém que sequer tem o cadastro ambiental rural. Essa pessoa vai tomar o recurso, né? Ela terá que ter o cadastro ambiental rural. O plano de desenvolvimento sustentável da sua propriedade, de regularização ambiental da propriedade, é um outro passo, até que ele pode chegar a um nível que ele já está ali pronto para ter a certificação, a rastreabilidade da sua produção, com todos os critérios de sustentabilidade, e, como disse o Mercadante, isso pode ser um vetor de diminuição dos juros para esses tomadores. Isso está nas diretrizes do programa de governo do presidente Lula, que é o uso do Plano Safra para a transição para a agricultura de baixo carbono. E, se a gente consegue fazer isso ao longo de 4 anos, progressivamente aumentando os regramentos e o cronograma sendo cumprido, é claro que ninguém fica a agricultura de baixo carbono da noite para o dia, mas a gente consegue colocar as principais pilastras. A mesma coisa em relação à indústria, a mesma coisa em relação à mobilidade urbana. É a ideia de transitar para um modelo sustentável de desenvolvimento nas suas mais diferentes dimensões, aonde, né, desde 2003, a gente já dizia, ali no início do governo do presidente Lula, não é uma questão só de dizer o que não pode, é o como pode. Não é mais infraestrutura de alto impacto, é infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, é energia para o desenvolvimento sustentável, é olhar para a floresta e não ver mais a floresta como um empecilho ao desenvolvimento, é ver a floresta como uma enorme fonte de riquezas, independente de se vai ter uma liquidez imediata, porque a floresta produz chuvas, a floresta produz serviços sistêmicos, a floresta é o lugar, o espaço, o território, a identidade, a economia dos povos indígenas. Então, esse olhar diferenciado é o que está posto, é a ideia mesmo da transversalidade, que agora já está presente em 11 ministérios, dentro do BNDES, com certeza também na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, em todos os setores de governo. O Brasil é o país que reúne as melhores condições para fazer a transição energética para a agricultura de baixo carbono e para um modelo de sustentável de uso, né, das suas florestas. Então, eu acho que a gente faz uma reunião hoje, né, falando da volta do Fundo Amazônia, mas o que a gente está falando mesmo aqui é da chegada de uma nova concepção de modelo de desenvolvimento.
aonde a gente fortalece a democracia, combate a desigualdade, cria um novo ciclo de prosperidade, né, respeitando as bases naturais do nosso desenvolvimento. Então, encerramos aqui a coletiva. Eu queria terminar só uma pergunta. Então, vamos fazer mais 2 perguntas, bem rápidas, porque nós temos outras atividades. Danilo Carneiro, da TV Bandeirantes. Uma pergunta para a ministra Marina Silva. Tem para sair. Fala alto aí para a gente poder responder. Você é da onde? Danilo Carneiro, da TV Bandeirantes. Pergunta para a ministra Marina Silva. Nessas recentes operações do IBAMA nas áreas de garimpo, a gente pôde observar o desmantelamento de muitos maquinários utilizados pelos garimpeiros. Eu gostaria de saber se o governo estuda, de alguma forma, realocar esses aparelhos, como bem citou o presidente, em casos como de Petrópolis, muitas vezes um helicóptero a uma Secretaria Estadual de Saúde faz muita falta. Existe o estudo de, ao invés de a gente destruir esses helicópteros, tratores, aviões, eles serem apreendidos e realocados pelo governo? Existe uma lei que assegura ao Estado brasileiro, em regiões remotas, de difícil acesso, você destruir os equipamentos, exatamente para que os contraventores ou os criminosos não votem às operações criminosas. Existem outras práticas da Receita Federal com equipamentos que são ilícitos, que muitas vezes eles podem ser levados para leilões. Mas, no caso dos crimes ambientais, é fundamental que se tenha todo o cuidado para que não haja o esquentamento, a legalização com o leilão, porque aí o equipamento volta, só que agora é legalizado pelo leilão. É a mesma coisa que acontecia em relação à madeira, por exemplo. Se você não tem todo o cuidado, ela volta de forma esquentada, ilegítima. Mas em regiões remotas, você tem que destruir as dragas, destruir os barcos, e, obviamente, que pode-se fazer estudos para, em condições seguras, com o olhar da justiça, poder fazer o uso correto desses equipamentos. Mas, nesse momento, nós temos que inviabilizar a infraestrutura logística, nós temos que inviabilizar os equipamentos para que os criminosos não voltem e não façam o transbordamento da ação criminosa, que é sair da terra Yanomami e ir para uma terra vizinha, que essa é a nossa preocupação. Você está com foco no povo Yanomami, mas tem que olhar também para toda a área de entorno. Então, a Polícia Federal, o IBAMA, a FUNAI, todos os órgãos de fiscalização e controle, eles têm que estar presentes com toda a força, inviabilizando toda a infraestrutura criminosa. Para você ter uma ideia, são mais de 2.000 pistas clandestinas que são usadas por esses criminosos, sem falar das pistas legais que, na maioria das vezes, também são usadas. A ministra Soninha sobrevoou a área, é uma área muito grande, maior do que muitos países da Europa, e o governo está fazendo aí uma verdadeira frente, e temos que ter muito cuidado em relação, a como tratar essas situações, sob pena de você acabar criando uma forma de legalizar o equipamento criminoso. Coisa importante também, a Polícia Federal, quero parabenizar o André e todos os servidores da Polícia Federal, bloquearam hoje 2 bilhões de reais em relação ao garimpo criminoso. Portanto, é uma contribuição importante em termos de financiamento de políticas públicas e alternativas. Mas você tem toda a razão, se puder aproveitar o equipamento, tem que aproveitar. Agora, quando você está no meio da floresta, você não consegue trazer, tem que destruir, porque senão ele vai voltar a predar e a destruir. Mas vamos concluir então, gente? É a última, vamos lá. Obrigado, Mercadante. Boa tarde, Marina, ministros, Rodrigo Viga, da Jovem Pan da Reuters. Como sou o último, não vou nem fazer as vezes do trigueiro, meu amigo, mas vou direto a assuntos talvez um pouco mais econômicos. Mercadante, sempre acompanhei você aqui no seminário do Reis Veloso e em outras oportunidades do campo político e fora do campo político. E eu queria te perguntar o seguinte, uma expressão que sempre ficou marcada nos eventos aqui é que o BNDES não seria hospital de empresas, né? E a gente tem uma crise gigantesca com uma empresa chamada Americanas, uma suposta fraude contábil, de bilhões e bilhões de reais, e eu queria saber qual vai ser a postura do BNDES para com Americanas, se é para salvar fornecedores, ou se de alguma forma pode ajudar o grupo Americanas. Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte, com relação
você tem falado muito em reduzir a TLP para grupos prioritários, né? A gente queria saber, primeiro, que grupos prioritários são esses e qual é o tamanho dessa flexibilização que você acha que seja necessária para dar fôlego a esses grupos, a esses segmentos, para ajudar no objetivo maior, que eu imagino que seja o crescimento da economia brasileira. E resgatando também a questão do ponto de vista ambiental, há várias conversas em diversas frentes, né? Com União Europeia, você falou França e coisa e tal. Qual o tamanho que pode ter esse Fundo Amazônia daqui para frente? A gente já entendeu quais são as diretrizes, quais são os canais prioritários, mas qual o tamanho que esse Fundo Amazônia pode ter daqui para frente? E só para complementar para a Sônia e para a Marina, por gentileza, a impressão que dá de todas essas ações que vêm sendo feitas da Polícia Federal em terra Yanomami, e a Marina destacou uma preocupação muito grande com ali as adjacências, é que ele virou uma espécie de terra sem lei, é isso mesmo? Não? Em relação às americanas, o BNDES tinha emprestado, tinha uma linha de crédito com as americanas de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Eles ainda tinham uma pendência de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Mas o BNDES foi prudente, tinha carta de fiança, já foi executada, já foi paga. Nós não temos R$1 em risco com as americanas. E, evidentemente, não tomaremos nenhuma decisão. Agora compete à CVM, ao Banco Central, avaliar com rigor o que aconteceu, inclusive porque os sócios principais têm capital, têm um volume de capital bastante expressivo para aportar e salvar a empresa e, sobretudo, proteger os fundos de investimento, 40 mil trabalhadores e micro e pequenas empresas que são fornecedoras. O que nós poderemos fazer, e vamos discutir com a FEBRABAN e com a Fazenda, é o sistema financeiro abrir uma linha de crédito para esses pequenos fornecedores, são vítimas dessa fraude. Era uma empresa que havia muita fidelização no fornecimento, e você tem que dar alternativa para não agravar a crise e essas empresas poderem continuar as suas atividades. E elas não têm nenhuma responsabilidade com a crise das americanas. Elas foram vítimas de um processo. Os indícios de fraude no balanço são muito graves, estão sendo apurados, vamos aguardar. E não vamos voltar a ser hospital de empresa mesmo. O que nós estamos discutindo é uma outra coisa. E não há possibilidade de tratar da crise das americanas. O que nós tínhamos que fazer, já fizemos. Executamos a fiança e recuperamos nosso capital. Em relação precisaria de uma entrevista específica, você está saindo da pauta, a gente podia falar depois à parte, mas eu vou falar... Então a gente fala depois com calma. Não, então vocês dois, Danilo, você acerta lá, cadê o Danilo? Acerta com o Danilo ali, e a gente faz uma conversa petit comitê para não sair do Fundo da Amazônia aqui, senão fica muito deselegante. Então tá bom, a gente faz uma reunião só para discutir o que nós estamos pensando em termos de financiamento, redução de juros, novas linhas, como é que nós estamos trabalhando essa pauta, tá bom? Oi? É o seguinte, em linhas gerais, assim, o BNDES não tem que concorrer com o setor privado. Aonde o mercado de capitais está organizado e responde, e ele se desenvolveu muito, o BNDES não tem por que atuar. O BNDES pode desenvolver novos mercados e atuar, sobretudo, aonde o mercado não chega. Esse é o papel fundamental. Nisso, nós temos um grande desafio, porque nós tivemos um período histórico de subsídios com a TJLP do Tesouro para o BNDES. E quando esses subsídios vieram, o governo criou uma série de instrumentos de transferência de recursos do BNDES para o Tesouro. Então, por exemplo, nós pagávamos 25% de dividendos, passamos a pagar 60%. Um exemplo. Nós saímos da TJLP e fomos para a TLP progressivamente. Você tinha um redutor. Era 57% da NTN de 3 anos, depois passou para 60%, 70%, né? Agora é 100% esse ano. Então, nós estamos com uma taxa de juros do banco que está muito acima da Selic, que tem espaço para você. Um banco precisa de flexibilidade para poder tratar os diferentes. Eu não posso tratar uma micro e pequena empresa, uma cooperativa de crédito, como eu vou tratar um projeto de investimento de infraestrutura de 35 anos. São dois clientes totalmente diferentes, duas situações totalmente diversas, e nós precisamos de instrumentos específicos. Então, nós estamos discutindo com a Fazenda, nós queremos delegar ao Conselho Monetário Nacional
que faça essa arbitragem, mas nós não estamos tratando de devolução de recursos do Tesouro para o BNDES. O que o BNDES não pode continuar a ser um grande financiador do Tesouro. Nós já transferimos 678 bilhões de reais para o Tesouro. E não é esse o papel do BNDES, ele é um banco de fomento, de desenvolvimento, é um banco para gerar emprego, para gerar inovação, para apoiar a micro e pequena empresa, para fazer a transição para a economia verde, para financiar a transição energética, para fortalecer uma agricultura de baixo carbono. Esse é o papel histórico de 70 anos dessa casa. E vai voltar a ser assim, enquanto eu estiver aqui. E também o BNDES vai voltar a debater o Brasil. Você falou, que faz minha homenagem a João Paulo Reis Veloso, que todo maio fazia um seminário aqui, que chamava a oposição, todo mundo para debater. E também não vai ter mais censura intelectual nesse banco. Cada um pode ter a sua visão, sua concepção, nós queremos pluralidade e diversidade, mas vai debater Brasil e pensar o futuro. Agora, vamos sentar, porque tem muita coisa nessa pauta e não vai ser agora correndo que nós vamos resolver. Tá bom? Hein? Qual vai ser o tamanho? Eu acho que com as práticas, que nós, vou deixar para a Marina, mas só dizer o seguinte, com a qualidade do que nós estamos fazendo, com a transparência, com a responsabilidade e com a gravidade da crise climática, esse fundo vai crescer muito. E o BNDES vai fazer tudo o que puder, nós vamos reforçar a atuação nessa área para contribuir, para que a gente possa fortalecer, porque é um gigantesco desafio, o planeta precisa decisivamente que a gente reverta a crise climática, o Brasil pode dar uma imensa contribuição, é a maior floresta tropical da Terra e nós precisamos de aporte de recursos. Então, nós vamos trabalhar fortemente nessa direção. Eu passo para a Marina para ela encerrar a nossa reunião. A pergunta que você fez, né, da situação de abandono daquela região. Várias denúncias, inúmeras denúncias foram feitas pelas comunidades indígenas, da situação em que se encontrava a população Yanomami, mas não só a população Yanomami, a população Munduruku, a população Kayapó, todas as comunidades que estão ameaçadas ali no Vale do Javari, o que aconteceu com o Bruno, com o Dom Felipe, tudo isso é uma situação de descontrole que vem acontecendo em algumas áreas, tanto pelo acesso pelos rios, quanto aéreo, quanto terrestre. Tem uma situação ali de ausência de controle do Estado. O que está se fazendo é um esforço muito grande para que a presença do Estado Democrático de Direito, seja assegurada na região para proteger essas populações vulneráveis. Quando eu digo que as ações elas não podem ser fortuitas, elas têm que ser estruturadas. Nós estamos atuando em duas frentes. As ações, enfim, estruturadas no âmbito do PPCDAM e as ações emergenciais planejadas, que são essas que estão sendo feitas pelo IBAMA, pela Polícia Federal, pela Força Nacional de Segurança, por todos os órgãos que, enfim, ação conjunta, estão ali atuando para combater os graves crimes que estão sendo praticados. Não são apenas crimes ambientais que são terríveis, do ponto de vista da contaminação dos rios, da saúde das pessoas. Temos problemas ali de fome, de desnutrição, problema de saúde, de todas as naturezas nós temos problema. É o Estado se fazendo presente com políticas, não é, que são diversificadas, mas há sim uma situação de desamparo da população Yanomami, não é? Qualquer pessoa que está acompanhando o que está acontecendo com os povos indígenas percebe isso. O Estado, nesses quase 2 meses em que estamos à frente do governo, não é? Menos de 2 meses, quer dizer, está fazendo uma verdadeira força-tarefa para dar conta das inúmeras políticas públicas que haviam sido desmontadas. Em relação ao tamanho do Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia, ele é um fundo que enfim, ele tem condição de captar os recursos em função dos resultados, em função dos resultados alcançados. Você consegue um resultado, nós conseguimos, num cálculo bem conservador que foi feito à época, uma redução de emissão de CO2 na ordem de 3 bilhões de toneladas de CO2. E isso nos deu um crédito de captar recursos na ordem de 15 bilhões para o fundo. Então, como?
Não, é 15 bilhões de dólares que nós podemos captar para o fundo, com base no crédito que nós conseguimos pela redução.